Estudamos com o Rafael a nova aliança. E a ideia aqui é mostrarmos como essas alianças elas vão convergir no milênio, como essas promessas são cumpridas no milênio. Aqui nós temos um exemplo das 4 alianças seladas. A minha mulher falou que parece charuto. Realmente. A outra imagem que era original estava mais ainda. Então, nós falamos anteriormente da hermenêutica. Vimos como a hermenêutica literal é a melhor forma de se interpretar o que Deus nos deu na sua palavra, que Deus nos comunicou. Vimos que o texto deve governar o sistema teológico e não o contrário. Eu devo fazer uma exegese, extrair do texto o que ele me diz e não levar ao texto o que eu quero que o texto diga, né? E nós vimos também que a primeira vinda de Cristo, ela foi cumprida, as profecias da primeira vinda foram cumpridas de forma literal. Então esse é o padrão de Deus de cumprimento profético, né? E a interpretação literal consistente de toda a Bíblia, ela produz uma conclusão que não pode ser evitada. Que as alianças que Deus fez durante a história, as alianças que nós temos registradas no Antigo Testamento, elas são toda a base profética que nós temos do reino milenar, do reino terreno concreto do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá. E nós vimos que o milênio ele não é um termo isolado em Apocalipse 20. Nós vimos que em Apocalipse 20 é onde é descrito a duração desse período, desse reino mediatório que nós veremos, que é um reino, é um período entre a nossa era e o estado eterno, que será a conclusão de tudo, né, que nós veremos. E a hermenêutica precede a teologia e nos trouxe até aqui. Vamos falar de 4 principais alianças, que são as alianças incondicionais referentes ao cumprimento milenar. Nós estudamos anteriormente, né? Obrigado, João. Quando então, na nossa série de dispensação, do dispensacionalismo, nós temos visto as alianças, que elas são a base de tudo isso, né? A aliança abrâmica, onde foi ali prometido a Abraão, inicialmente, Abrão, depois Abraão, a descendência, a terra, a posse da terra, a descendência tanto física quanto espiritual, e a bênção universal que viria a partir dele, que viria da raiz que seria o nosso Senhor Jesus. Ela é a raiz das demais alianças. Vimos até a aliança da terra de Israel, que foi feita ali em Deuteronômio 30, antes deles entrarem na terra. Foi a última ação, vamos dizer que de Moisés, né? Onde foi reafirmada após a restauração definitiva nessa terra prometida, as bênçãos e as maldições, caso obedecessem ou não, né? A aliança davídica, feita com Davi ali em 2 Samuel, onde foi prometido o trono, o reino eterno, a dinastia de Davi estabelecidos para sempre, onde o seu descendente reinaria para sempre sobre o seu trono. E a nova aliança, Jeremias 31, Ezequiel 36, fala de um novo coração, um perdão completo, um conhecimento de Deus, primariamente para destinatário Israel. Falando agora especificamente de cada uma dessas alianças, a aliança abrâmica é a raiz de todas essas outras alianças, onde Deus prometeu ali para Abraão a descendência nacional, uma grande nação, não apenas um povo espiritual, mas um povo real, uma identidade real, física dos judeus, né? Temos a posse da terra, que nós comentamos. Primeiro foi dada a Abraão a terra de Canaã como herança eterna e as fronteiras definidas ali por Deus, do rio do Egito até o rio Eufrates, a possessão dessa terra, e a bênção universal que viria dessa descendência, todas as famílias da terra, por meio da sua semente, que é Cristo, o alcance
o alcance universal não cancela o destinatário primário. Nós estudamos isso também. Abraão dormia. Nós vimos que as alianças nessa época eram alianças de pactos que eram feitos entre os homens, onde eles tinham um ritual para selar essa aliança, onde cortavam os animais ao meio e ambos passavam juntos para selar essa aliança. E no caso de Abraão foi diferente. Esse ritual, Deus passou por entre os animais. Deus pôs grande sono em Abraão, e por isso Abraão dormiu, ficou dormindo, e Deus passou como tocha fumegante por meio dos animais. Isso mostra que é uma aliança unilateral. O cumprimento dessa aliança depende exclusivamente da fidelidade de Deus, e não de Abraão, não da sua descendência, não do homem. E Deus jurou por si mesmo. Nós vimos que em Hebreus 6:13 ele fala que Deus não havia alguém maior para jurar, ele jurou por si mesmo que essa aliança seria cumprida. Então é um juramento irrevogável. Abraão não assinou, Deus garantiu, essa aliança não pode ser quebrada por causa da fidelidade ou não do homem. Né? Aliança da terra, a terra que Israel receberá de volta. Como falamos ali em Deuteronômio 30, nós vemos que se eles não obedecessem, seriam dispersos entre as nações, mas se arrependessem, seriam reunidos novamente na sua terra. Deus detalha a consequência, nós vimos exatamente isso acontecendo na história, e já foi tudo previsto na própria aliança, nas maldições e nas bênçãos. E a ideia dessa aliança é que ela, mesmo tendo um caráter punitivo pela desobediência, ela não é revogada pela desobediência de Israel. 1948, a criação do Estado de Israel não é o cumprimento dessa profecia. Essa profecia será cumprida no milênio, essa posse real, mas nós vemos Deus preparando o palco para o cumprimento, né? E como falamos, ela é incondicional e eterna. A posse da terra não depende da obediência de Israel, depende de Deus. E a aliança davídica, um trono que dura para sempre, a promessa feita a Davi, que o filho de Davi, que o trono seria estabelecido para sempre, sem condições de obediência sobre essa semente específica, que é Cristo. Nós vimos o seu cumprimento parcial em Salomão, que herdou o trono de seu pai, logo na sequência, né? Que serviu como tipo de quem haveria de vir, que é Cristo, mas não esgotou a promessa. E nós vemos essa confirmação, Salmos 89, Deus jurou, não quebraria a minha aliança com Davi, nem a apostasia. Nós vemos, não lembro se é esse trecho exatamente, mas nós vimos que enquanto o sol dera a luz do dia e a noite, a lua dera a luz da noite, Deus não quebraria sua própria aliança, porque ela é imutável e depende dele, que ele mesmo que mantém o cosmos funcionando, né? Então, a apostasia de Israel não anula essa aliança. E a nova aliança, um novo coração prometido a Israel. Então, Deus colocará um novo coração, transformará o coração de pedra em coração de carne. A lei interior será posta dentro dos seus corações, o conhecimento de Deus, o perdão completo, o destinatário foi dado a Israel. A igreja ela recebe as bênçãos pelo mesmo sangue, o perdão e o ministério do Espírito, sem herdar a aliança que era para Israel. Nós vimos essa ideia que a igreja não substitui Israel. E o seu cumprimento pleno ela ainda aguarda o remanescente fiel, convertido ao fim da tribulação, é quem participará por completo do cumprimento dessa promessa. E nós vemos que, da mesma forma, a ceia, ela é o cálice dessa nova aliança no sangue de Cristo. O pagamento ele já foi consumado, mas o cumprimento nacional para Israel ainda aguarda o seu cumprimento fático, né? E como que elas se convergem no milênio? Então,
são 4 promessas para um único reino. As alianças elas não competem entre si, mas convergem no mesmo cumprimento literal. A aliança branca, que fala de um povo preservado. A aliança da terra, que é a terra prometida, onde esse povo irá viver. A aliança davídica, sobre o seu filho de Davi. E a nova aliança, o novo coração. Todas são cumpridas, convergem no milênio. Israel restaurada na sua terra. Cristo no trono físico de Davi. A terra possuída e a nação regenerada. Então todas essas alianças não são soltas, questões soltas que foram acontecendo. Nós vemos que a Bíblia ela tem uma unidade temática perfeita, ela tem uma coerência perfeita, ela não se contradiz. Então nós vemos que Deus trouxe o mesmo povo, a mesma terra, o mesmo rei, o mesmo coração, e Deus irá cumprir essas promessas. O milênio, como nós falamos, ele não vem de um único versículo, ele vem de toda essa base das 4 alianças que foram escritas por séculos, depois pelos profetas, todas convergem nesse único ponto. Como já falamos, é um cumprimento quádruplo, Israel restaurado na sua terra, com o seu rei, tudo simultaneamente. E sem o cumprimento literal no milênio, sem o povo, sem a terra, sem o trono, ficariam sem referência a essas promessas que foram nomeadas, essas promessas que foram firmadas, não teriam onde serem postas no seu destinatário, e nós vimos como isso foi deturpado. Se eu tiro a promessa de Israel, eu posso levar essa promessa para outro lugar, posso levar essa promessa para a igreja, posso levar essa promessa para a minha igreja católica romana. Eu detenho o poder, as promessas são para mim, eu tenho o direito de ter poder político e militar e conquistar as terras e fazer as cruzadas. Eu tenho o poder porque as promessas de terra são para mim, né? E onde cada aliança vê o seu cumprimento, trouxe ali alguns versículos, a gente não vai ver, se depois os irmãos quiserem dar uma olhada. Então, Israel como nação na sua terra, recebendo as bênçãos eternas, ali em Isaías e Ezequias. Essas são as bases que nós usamos, algumas das bases proféticas para o milênio. A terra de Israel, a restauração definitiva, a terra prometida. Nós vimos isso em Ezequiel, nós vimos isso em Oséias. A aliança davídica, Cristo reinando sobre Israel no trono de Davi. Nós vimos isso em Jeremias. Trouxe alguns, né? Existem vários. E a nova aliança, Israel convertido com um novo coração sobre o Messias. Ezequiel e Romanos 11 também vão falar sobre isso. E uma pergunta parecida com o que a gente trouxe no domingo passado, do Jim Myers, né? Se todas essas alianças são incondicionais, são eternas, o que isso diz sobre a fidelidade de Deus e as promessas que Ele fez a nós também? Se as promessas que Deus faz dependem da nossa fidelidade, nós não podemos estar certos de nada. Mas se a nossa salvação, se as nossas promessas de bênçãos espirituais da igreja dependem da fidelidade dele, aí estamos seguros. A mesma coisa com o povo de Israel também. E nós vemos que esse Deus é um Deus que não desiste dos seus. Ele não cancelou uma cláusula. Israel passou por toda uma história de idolatria, de abandono de Deus. Passou pelo cativeiro, rejeitou o seu próprio filho que foi enviado até eles. Crucificou esse filho, o Messias, que era o Messias prometido. Está passando mais de 2000 anos de dispersão, e essas 4 alianças seguem de pé, porque elas dependem da fidelidade de Deus. É algo que a gente tem que deixar isso bem claro. As alianças que Deus fez, que Ele disse que dependiam somente dele, da sua fidelidade, não são mutáveis. E nós vemos, Deus é fiel. Fiel é o que vos chama, qual também o fará. A obra que
que ele fez em Israel, a obra que ele começou em nós, a obra que ele começou na igreja. Toda essa base da nossa perseverança e da constância vem do caráter de quem prometeu. A nossa salvação não depende da nossa firmeza espiritual. A nossa salvação depende de ter sido selados. E quando nós somos selados pelo Espírito Santo, ninguém nos arrebata da sua mão. Então, a mesma premissa que nós vemos para Israel, nós vemos para a igreja. Então, o Deus que é fiel às alianças é o Deus que é fiel à obra que ele começou em você, a obra de salvação, a obra que será consumada na igreja, glorificada em Cristo. Só mencionar que Deus acabou de afirmar, a palavra que Deus afirma, né, é de suma importância, porque hoje nós estamos vendo a igreja se degladiando entre calvinismo e arminianismo, né? E igual um rapaz falou para mim uma vez, perguntou o que eu era, eu falei, eu sou crente, né? Só isso. Não, ou é uma coisa ou é outra. Eu falei, não, isso é o maior engano da igreja desde de que o arianismo caiu por terra. Aí eu falei com ele, né? Falei, nem uma coisa nem outra. Os dois baseiam a fé e a nossa segurança na meritocracia, né? Um de um jeito, outro do outro, mas a meritocracia é o centro. Você tem o Calvino que fala, né? Se orgulha de ser eleito, escolhido, e aí bate o pé nas 5 teses, que nada mais são do que o que o homem tem para oferecer para Deus, para poder estar garantido. E você tem o Armínio, que é a corrente mais de alguns irmãos, né? Que diz que hoje você está salvo, amanhã você cai da graça e tudo baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, essa confiança, ela é fundamental para que nós prossigamos, né, com a paz de Deus nos nossos corações, independente do momento que nós estivermos vivendo, né? Uhum. Se a salvação dependesse da nossa constância, todo dia a gente ia perder a salvação. De manhã, tarde, de noite, né? Ok. Até em relação os irmãos que na igreja passaram pela tribulação. Se hoje nós já não somos fiéis ao Senhor, uma vida boa, na tribulação. Se a igreja for passar pela tribulação, vai ter irmãos que não vão ser fiéis por deixar de perder a relação. Muito, cada vez mais claro que a igreja não passará pela tribulação se nós não somos fiéis ao Senhor. Graças a Deus por isso, porque a promessa é aquilo que tem os usuários do trabalho. Então, por mim, cada vez mais colaboro a igreja não passar por isso. E Cristo já sofreu por nós. Por isso daí eu sofri mais, e Deus sabe do lado bom da verdade. Então ele já poupou a igreja assim. Para ele poder ganhar pelo mundo. Uhum. A graça e a obra que é feita por Deus em nós, ela é completa. Ela não depende de nós. A nossa salvação, assim que nós somos regenerados, não depende mais de nós. A igreja, nós veremos, ela não é destinada à ira. Ela não tem mais, como nós vimos no estudo de Romanos 8 com o Mário. A igreja não, o salvo ele não tem mais o que pagar, porque não foi ele que pagou, foi Cristo que pagou, né? Então Deus ele faz é um plano que é coerente, né? Então aqui é uma coisa que é outra, mas então a gente vai ver isso em detalhe também. E a igreja ela é uma unidade em só. Quando falamos do arrebatamento, Paulo fala que todos serão arrebatados. A igreja é uma unidade composta por pessoas salvas, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente também, em alguns pontos que a gente vai falar. Então nós falamos
do nossa sequência aqui. Não é bonita igual do Rafa, que tinha um hominho andando, uns negócios, que virava super saiyajin, essas coisas, mas nós vimos a hermenêutica, é a base, o fundamento do nosso estudo, ela que baseia todo o restante. Nós vimos as alianças, foi só uma recapitulação do que a gente já tinha visto. Eu queria trazer essa ideia da convergência, né, delas no milênio. E nós vamos começar agora a entrar no sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 24 e 25. E em cada bloco nós seguimos o mesmo método que aprendemos no bloco 1, a hermenêutica literal, a exegese do texto é o que reina, né? E agora, o sermão profético. O sermão profético é onde o próprio Cristo, o próprio Rei, nos dá o caminho até o reino, né? Não é um intérprete qualquer, mas é o próprio Rei, poucos dias antes da cruz, para os seus discípulos, seu círculo íntimo ali, mostrando o que irá acontecer, né? Então, dá a promessa ao caminho, nós vimos a hermenêutica, como Deus decidiu nos comunicar as suas palavras, a sua palavra, né? As alianças incondicionais que exigem um reino literal, e o sermão profético, que é o próprio Rei que descreve o caminho até esse reino. Então, eu ia pedir para os irmãos abrirem em Mateus 24. A gente vai ler alguns trechos. A gente vai ver Mateus 24 e Mateus 25 ao longo desses estudos. A ideia não é fazer uma exposição versículo a versículo, senão eu iria tomar mais tempo ainda. Não ia dar para fechar o cronograma até o Natal, como que eu combinei com o Marcel. Então a gente vai ver só alguns pontos chaves que fazem sentido para essa nossa trajetória e preparação de entendimento da chegada do reino, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar ali, lendo Mateus 24, de 1 a 3. Marcelo, você pode ler para a gente, por favor? Pode? Está com o negocinho ligado aí? Isso, Mateus 24, versículo 1 ao 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Obrigado. Então nós fizemos aqui a introdução, a contextualização do sermão profético. Então quando nós lemos um texto, como nós aprendemos no estudo de hermenêutica, nós precisamos considerar o seu escritor, a época que foi escrita na história, para quem foi escrito e qual foi o contexto que foi escrito aquele texto. Então, quando nós falamos de Mateus 24 e 25, nós precisamos atentar a algum desses fundamentos. O Evangelho foi escrito por Mateus, um dos apóstolos, que era um publicano, cobrador de impostos, né? Era mal visto pelos judeus, foi testemunha ocular de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o Evangelho de Marcos, mas ele é posto como primeiro evangelho porque ele trabalha como ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A ideia do Evangelho de Mateus é mostrar que Cristo é o Messias prometido, ele cumpre os requisitos de rei sobre Israel. Então ele apresenta Jesus como rei prometido, ele é o cumprimento das profecias, ele é o rei que era aguardado, ele é o Messias. Ele foi escrito para demonstrar isso aos judeus e para demonstrar principalmente
que ele foi o rei que veio para morrer. Ele não é o rei conquistador que eles esperavam da forma que eles esperavam, né? Na primeira vinda. Por isso ele foi rejeitado, né? E nós vemos durante o Evangelho de Mateus, primeiro a apresentação do rei, depois a rejeição do rei, e após essa rejeição, quais são os próximos capítulos, né? E ele vai explicar por que o reino foi adiado até a segunda vinda. Se nós pegarmos para estudarmos o livro de Mateus inteiro, é uma boa a gente fazer isso no futuro, se o Senhor permitir. A gente vai ver tanto Mateus 24 e 25, depois a gente vai ver Mateus 5, 6 e 7, né, o Sermão do Monte. Mas a ideia principal do Evangelho de Mateus é essa. E para entender um pouco desse contexto, a gente tem que voltar um pouco no capítulo anterior, capítulo 23 de Mateus, onde nós vemos Jesus dizendo seus ais contra a liderança judaica, contra os fariseus e os escribas. E no final ele vai trazer isso no templo, né? Foi seu último discurso público ali, após a rejeição da liderança, né? Dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E no final de 23 existe um lamento sobre Jerusalém. Vamos ler ali um pouquinho antes. Mateus 23 e 27. Cadê? Aqui. Então, Mateus 23, versículo 37. O próprio Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, nós vemos ali que voltando aqui, só para o foco são nas perguntas que depois os discípulos vão fazer, né? E qual que é o contexto específico? Então, Jesus faz eu esqueci a palavra agora, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Censurado, essa é a palavra. Censurado os escribas e os fariseus ali no templo. Eles saem do templo em direção ao Monte das Oliveiras. E enquanto eles estão a caminho do Monte das Oliveiras, eles estão passando pelas construções do templo. O templo estava sendo construído, estava sendo expandido ainda, o templo de Herodes, né? E se nós vermos, por exemplo, aqui em Mateus ele não traz tanto essa ideia, mas se olharmos em Lucas 21, em Lucas 19, ele mostra que eles estavam maravilhados com as construções do templo, com a magnitude, admirados com a beleza do templo. E o povo de Israel, eles tinham, deixa eu só ver aqui, aqui. Eles tinham o templo como uma prova do zelo de Deus para com Israel. O templo, ele era a prova que eles estavam no caminho certo, eles estavam agindo certo, eles estavam bem com Deus. E nós vemos também que da mesma forma que nós estudamos ali na lei, que os fariseus, que a liderança, eles praticavam o que era visível, o que era externo da lei, e não praticavam o que era o interior, o espiritual da lei. Não amavam, não tinham fé em Yahvé como deveriam, mas tinham mais fé no que era exterior, no que os homens podiam ver, no que eles podiam se gloriar, e não Deus, né? É a mesma coisa aqui. Eles se admiravam da casa, do templo, mas rejeitaram o Senhor da casa.
O próprio Cristo se declarou ser maior que o templo, ser o santuário de Deus, ele sim, encarnado. E rejeitaram o verdadeiro santuário, rejeitaram o verdadeiro templo, crucificaram e mataram, e estavam admirados ainda com as construções desse templo, né? E Jesus faz uma declaração inesperada. Eu acho que a ideia ali dos discípulos era, depois vamos quebrar essa tensão que a gente teve agora aqui no templo. Olha, Jesus, olha que bonitas essas pedras aqui que a gente colocou, essas pedras gigantescas aqui. E Jesus fala: nenhuma pedra ficará sobre pedra, tudo será derribado. Ele profetiza a destruição desse templo como julgamento para Israel, né? E nós vemos esse cumprimento histórico no ano 70, com o general Tito, com o Império Romano, na revolta que teve em Jerusalém. Eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo, arrancaram todas as pedras que estavam no templo e jogaram vale abaixo. Então, foi cumprida a profecia, nem pedra sobre pedra ficou ali, né? Essa questão também, destruir o templo dessa maneira tão terrível, né? Tem um historiador deles, romano, que conta que eles arrancaram até as bases, até o alicerce, porque o templo era o que congregava os judeus. Até hoje eles estão lá na terra, mas eles estão ansiosos, porque eles creem que o dia que eles tiverem o templo, aí sim o povo vai estar com a sua identidade nacional, né, restabelecida, porque o templo significava isso mesmo. Era o grande orgulho, o grande ícone que mostrava para o mundo a diferença entre os judeus e o resto, né, que era bem assim mesmo, a gentalha, né? Era o templo que dava essa identidade nacional e dava para eles esse orgulho que eles tinham, né, que os discípulos, igual você falou, mostravam: olha, esse é o nosso templo, olha que pedras, olha que... Então eles arrancaram até o alicerce, porque, segundo eles não teriam mais motivo para voltar para aquela terra sem o templo, né? Uhum. Tão importante que era. E a destruição do templo foi onde tivemos a dispersão, né? Então, caia sobre nós o seu sangue, né? Realmente, a gente vê isso na história, nós vemos Deus cumprindo, né? Essa punição e as promessas de dispersão que nós já tínhamos visto nas próprias alianças, né? E realmente, eu acho que foi Flávio José, o historiador, né? Flávio José, ele realmente fala disso. Então, aquele muro que eles estão ali adorando hoje é discutível se é o muro do templo, né? Eu acho que não. Se tiraram até as fundações, né? Então, Jesus fez sua declaração, eles chegando ao Monte das Oliveiras, os discípulos começam a questionar Jesus. Ali era o círculo íntimo. Pedro, Tiago, João e André. E o barquinho. E o barquinho. Era só o círculo íntimo ali, né? E a pergunta que eles fazem, ela tem 3 sentidos, são 3 perguntas com 2 sentidos, né? Nós vemos a pergunta: quando será essa destruição do templo? A destruição, ela foi cumprida em Lucas 21, 70 depois de Cristo. Vamos ler Lucas 21 só para entender essa parte. Lucas 21 e 20. Nós temos esse sermão nos 3
evangelhos sinóticos ali. Mateus, Marcos e Lucas relatam o sermão, né? Então, ele diz: quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. A gente pode, às vezes, confundir esse trecho com o que acontecerá logo antes da volta de Cristo na tribulação. Mas esse texto não fala disso, ele fala do cumprimento histórico no primeiro século, pois ele termina: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então nós vimos a dispersão, eles foram dispersados e levados como escravos, muitos, para as nações. A segunda vinda é ao contrário, o ajuntamento, não é a dispersão. Até que se complete a plenitude, o tempo dos gentios seja completo, o tempo que nós vivemos hoje. E Jerusalém será pisada por eles, que é até hoje, né? Em 48 mudou um pouco, né? A gente viu esse início do cumprimento, a preparação do cumprimento, mas esses três aqui mostram que estamos falando de Israel dispersado entre as nações após isso, estamos falando que o tempo dos gentios após isso, é o tempo dos gentios, que está em voga, que é o tempo atual, é o nosso tempo. Se nós olharmos ali os próximos versículos, que ele fala da vinda, realmente, do segundo advento de Cristo, nós temos todo o tempo dos gentios nesse meio, e Jerusalém será pisada pelos gentios até lá, né? E nós temos duas perguntas aqui que servem como a mesma situação. Existe uma discussão ali no hebraico de como essas perguntas se intercalam, né? Mas qual é o sinal da tua vinda? E qual é o sinal da consumação dos séculos? E aí Jesus vai responder isso agora, 24 e 25, após as perguntas. E nós vimos que os discípulos ali representam Israel, não representam a igreja, o destinatário foram os discípulos, é o povo de Israel, todo o contexto é Israel, a gente vai ver isso mais detalhado. O arrebatamento da igreja, ele é revelado depois, em João, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Aqui Jesus não estava falando da igreja. E o próprio texto define esse horizonte, o contexto define isso. Então, antes do sermão, Jerusalém rejeita o rei, Israel rejeita o rei. E vem a profecia: sua casa ficará deserta até que o receba. Então nós estamos falando do contexto judaico. Na pergunta, templo, a vinda do Messias e a consumação eram pertencentes ao horizonte do reino. Na mentalidade dos discípulos, do círculo íntimo ali, a destruição do templo só poderia significar o fim do mundo, como nós falamos. Então, se nós temos o nosso zelo, nós estamos de bem com Deus, se Deus vai destruir o templo, é porque é o fim do mundo. Essa era a ideia, a concepção que eles tinham em mente. E nós veremos, durante a resposta, que Cristo, o Rei, ele traz Daniel, a profecia de Daniel, que nós veremos. Ele fala do lugar santo, que é o templo, é Israel, da Judéia, a Judéia, Israel, o sábado, falando também dos judeus, situam acontecimentos em Israel. E a chave, o referente profético, é o remanescente de Israel, que irá receber. A igreja lá recebe e aplica esse texto, que foi a igreja que recebeu a revelação do Novo Testamento. Nós podemos, para aprender, temos a revelação disso, mas ela não ocupa esse cenário de Mateus 24 e 25.
Uhum. Então, tudo que será descrito daqui para frente, ele se refere a não a quando acontecerá, quando será, mas quais são os sinais desse tempo, né? Qual é o sinal da consumação dos séculos? Então, Jesus responde isso também com Lucas 21, como nós vimos, até que se complete o tempo dos gentios. Mas Mateus, ele omite essa parte, ele vai direto para as duas perguntas dos sinais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Então, nós precisamos falar das 70 semanas de Daniel. Ela faz a moldura, ela faz a compreensão, entendermos essa profecia, esse sermão que nós veremos. Sem essa moldura, o sermão fica incompreensível. O próprio texto admite isso, porque o próprio Cristo usa Daniel, usa 70 semanas, para explicar o que irá acontecer, né? Então, vamos ler Daniel 9 e 24. Então, Daniel capítulo 9, Jesus vai falar do sinal de Daniel. E o que foi esse sinal? Qual foi essa profecia que foi dada, né? Então, ali no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, o mesmo trecho fala de muitas coisas, né? Então ele fala 70 semanas, são 70 semanas de anos, 490 anos decretados. Então, são 70 semanas de anos, então 70 vezes 7, 490 anos, com início e fim bem definidos. Nós vimos que inicia com a ordem da reconstrução de Jerusalém e será findado com a vinda do Desolador. O destinatário, o teu povo é a tua santa cidade, Israel e Jerusalém, são os destinatários claros desse texto. E quem não está aqui, a igreja, mistério não revelado no Antigo Testamento. Então Jesus usa como base do seu próprio sermão profético em Mateus 24, essa profecia de Daniel. E qual que é essa linha das 70 semanas? Então inicia-se ali no decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, que dá o início da contagem das 69 semanas, mais especificamente a ordem da reconstrução dos muros de Jerusalém, ali em 445 ou 444 a.C.,
Essas 69 semanas se cumpriram no período histórico de Israel, que nós vemos parte disso no registro do Antigo Testamento. Temos o período intertestamentário, né? E ele se cumpre, que nós lemos aqui, ele se cumpre com a vinda do ungido. Ela se cumpre na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, em 6 de abril de 32 depois de Cristo. É o fim das 69 semanas, 1173, 880 dias exatos. Existe uma divergência entre o cálculo, se termina em 32 ou 33, mas o período é o mesmo. Temos, após isso, um intervalo indeterminado, que existem 2 acontecimentos no próprio texto que ocorrem, que é o quê? A morte do Messias, o primeiro evento fora desse ciclo das semanas. Então fala exatamente aqui, será morto, ungido, já não estará. E a destruição de Jerusalém pelos romanos, como nós já vimos ali em 70 depois de Cristo, ele fala: e o povo de um príncipe que há de vir, esse príncipe era Tito, filho do imperador romano, destrói a cidade e o santuário, como nós vimos, né? E a 70ª semana, ainda não iniciada, terá seu cumprimento futuro. Após, aqui nós vemos, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Aqui é o anticristo firmando aliança falsa com Israel. Então, nós temos esses 2 eventos aqui fora do ciclo. Nós temos que a igreja não passa por esse intervalo. Nada do que está aqui na profecia de Daniel, o propósito de Deus de criar um povo seu, da igreja, entre todas as nações, como a igreja, não se encontra nesse texto. E como que pode existir um parênteses, um intervalo nesse tempo? A gente sabe, porque nós somos o cumprimento histórico disso, né? Mas como que pode haver esse intervalo? O texto não fala de nenhum intervalo. Nós veremos que o parênteses aqui, esses intervalos são um padrão profético do Senhor também, de cumprimento. Isaías 61:2, ele guarda mais de 1900 anos, que é o nosso período, dentro de uma vírgula ou nem uma vírgula. Porque quando Jesus, em Lucas 4, de 18 a 21, ele se levanta na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele vai ler. Vamos ler o trecho? Deixa eu ver, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas, ele fala, nós temos ali o ano aceitável do Senhor, e depois do ano aceitável do Senhor, nós temos o dia da vingança. Cristo, ele lê a profecia. Não, deixa eu ler aqui, melhor. Não vai entender. Cadê? Eu acho que eu deixei aqui. Eu não deixei. Deixa eu abrir aqui. Então, Isaías 61, quem quiser olhar. Então, o próprio Cristo lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando Cristo lê essa profecia ali na sinagoga, ele para exatamente a apregoar o ano aceitável do Senhor, fecha o livro, entrega para o assistente, se assenta e diz: essa profecia foi cumprida hoje, aqui. No hebraico não existe vírgula, não existe nada que separe esses 2 textos. E nós vemos que o próprio Cristo,
faz a divisão do texto. Ele para exatamente antes da vingança, o dia da vingança ainda não se cumpriu, mas o ano aceitável do Senhor se cumpriu, porque o Messias está entre eles. E todo esse período é o nosso período, mais de 1900 anos, ou 2000 anos dessa profecia, que ainda, esse parênteses dessa profecia ainda aguarda cumprimento. Então o dia da vingança do Senhor, ela ainda se cumprirá futuramente, né? Nós vemos que o relógio das semanas está parado, mas não quebrado. Deus não esqueceu de Israel. E nós vemos que isso retorna. A 70ª semana, ela se inicia. O que marca o início dela é a aliança que será feita com o anticristo. Então, Deus vai retornar o seu trato específico com Israel. Israel volta a ser o centro do foco profético sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E a marca da abertura é o príncipe que firma a aliança falsa dos 7 anos, que dá o início ao período da tribulação. Então, do arrebatamento até a tribulação, pode haver um tempo, não é específico, houve arrebatamento, já iniciará a tribulação. Mas o que marca realmente o retorno, o fim do parênteses, o fim do intervalo da 69ª semana com a 70ª semana, é o anticristo firmando a aliança com Israel, a falsa aliança de paz na tribulação. E a igreja está fora da semana, porque ela é mistério não revelado no Antigo Testamento, ela vai nascer apenas no Pentecostes, fundada pelo Nosso Senhor. Como nós falamos, a 70ª semana é uma semana de ira, é o período de angústia de Jacó, né? E a igreja está em Cristo, liberta de todo julgamento. Romanos, todo o estudo de Romanos foi para mostrar que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tenho que pagar mais nada, não tenho que pagar penitência, não tenho que ir para o purgatório por uns milhões de anos para aí estar pronto, porque não depende de nós. A graça, ela é completa sobre nós, né? E o detentor é removido. O detentor nós entendemos principalmente como o Espírito Santo, é o único que seria capaz de deter o agir do anticristo. E quando esse detentor é removido com o arrebatamento da igreja, pré-tribulacional, da igreja completa, una no seu corpo, o Espírito sai de cena. Não por completo, né? Deus é onipresente, mas a ideia do detentor que está sendo a igreja, não a igreja por causa de nós, mas a igreja por causa do Espírito que habita em nós. Após isso, o detentor, aí sim, começa o agir do anticristo e da besta, da falsa besta, do falso profeta. Então, Israel não é a igreja e não cumpre. A igreja não é Israel e não cumpre as profecias específicas de Israel. Nós não substituímos um pelo outro. E o que essa moldura significa para nós? A igreja, ela não espera a tribulação, ela espera o Filho. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja não está destinada para a ira, e o período da tribulação é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra para experimentar os que habitam sobre a terra. Os sinais são para Israel. A igreja não recebeu sinais para vigiar. Ela recebeu uma pessoa para guardar, uma esperança abençoada. A iminência, ela não deve produzir histeria, ela deve produzir consolo para nós. Sobriedade, prontidão. Nós não devemos nos preocupar com rumores e guerras e rumores de guerras. Acontecimentos no mundo. Nossa, isso está acontecendo, Israel está sendo atacado, o que isso diz para mim, o que vai acontecer? A ideia aqui é consolo. Nós esperamos a Cristo, nós não esperamos sinais.
da sua volta. A sua volta é iminente, né? Ele pode voltar agora, pode voltar de noite, pode voltar amanhã, quando for a hora definida pelo Pai, né? Então nós não devemos ficar nos preocupando com as notícias, com os noticiários, o que eu vou fazer, eu vou estocar alimento, eu vou preparar aqui, eu vou guardar água, nada disso, né? É consolo. É com esse consolo produz sobriedade, prontidão para a espera do nosso Senhor, né? E o que nós estudamos hoje, nós vimos que o rei anunciou a destruição do templo. Os discípulos, já que o templo será destruído, fizeram as 3 perguntas. E Daniel deu essa moldura profética inicial que nós veremos sobre todo o sermão. E por que a igreja não pode estar na 70ª semana? O que marca o início dessa semana? E que o crente espera? Sinais ou o Filho? Né? Então, 69 semanas estão cumpridas. O intervalo é onde nós vivemos. E a última semana está por vir. Né? Então, essa moldura de Daniel na parede. No próximo domingo nós entraremos realmente no sermão. Aí falaremos de sinais, falaremos de tribulação e do caminho que leva até a glória do reino de Cristo. Alguém quer comentar alguma coisa? É isso, então. Felipe, você pode orar encerrando para a gente, por favor?